Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier, a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vem dos capítulos de 12 a 16 de Terceiro NEF. Então, na semana passada, nós terminamos nosso estudo com o capítulo 11 de Terceiro NEF, que foi a visita, a chegada do Salvador. Então, nós vimos o Salvador se apresentando para os nefitas, né, dizendo: olha, sou eu sou Jesus Cristo, aquele de quem todos os profetas falaram, né, ouviram a voz do Pai Celestial apresentando o filho dele, né, o Salvador ressuscitado. Tiveram aquela experiência maravilhosa de tocar as mãos e os pés do Salvador, um a um, e aquela experiência pessoal deles com o Salvador. Então agora o Salvador vai sentar e vai ensinar esse povo. Então, nos moldes do que ele ensinou lá em Jerusalém, o que a gente conhece como Sermão da Montanha. Então hoje nós vamos estudar o Sermão do Templo, o Sermão do Templo de Abundância. Então a gente vai ver que é muito semelhante a Mateus de 5 a 7, com algumas modificações, porque agora ele é um ser ressuscitado. Então algumas coisas ele adicionou, né? Outras ele mudou, a gente vai ver isso aqui. Mas basicamente foi aquilo que ele ensinou para aquele povo, que é o mapa para a perfeição. Esse é o capítulo 12 de Terceiro Défio, assim como o capítulo 5 lá de Mateus. É um guia para você se aperfeiçoar, para você ser mais semelhante ao Salvador. Tanto que ele termina o capítulo 12 com aquela escritura: sede vós, pois, perfeitos. Né? A diferença é que lá em Jerusalém ele falou: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aqui nas Américas ele falou: sede vós, pois, perfeitos, como eu sou perfeito, e como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então agora a gente vê que o Salvador, depois de ressuscitado, ele se apresenta então como um ser perfeito. Ele já era perfeito, ele nunca teve um pecado, né? Mas ele se apresenta agora como: sejam perfeitos como eu sou perfeito. Então a gente não vai alcançar a perfeição nessa vida. Mas uma coisa a gente sabe, que a gente precisa ser perfeito, e que isso é um mandamento, e que o Senhor não dá um mandamento, ele disse lá em 1 Nefe 3,7, ele não dá nenhuma ordem sem preparar um caminho. Mas que caminho? Que caminho é esse que eu tenho que seguir para ser mais parecida com o Salvador? É segui-lo, ele é o caminho. Ele falou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que seguir esse caminho, que é o Salvador. Lá no finalzinho do livro de Mórmon, Moroni fala sobre isso. Como é que eu posso ser perfeito? Ele fala lá em Moroni 10,32: sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Não é isso, é por causa da graça, né? Aquilo, depois de tudo que nós pudemos fazer, o Salvador vem e complementa aquilo que a gente não tem como fazer. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho desse capítulo 12, então, que é esse mapa. O que eu preciso fazer? O capítulo 12, assim como o Sermão da Montanha, a gente pode ler partes separadas. Vou ler só sobre os lírios do campo. Hoje eu vou ler sobre não julgar. Hoje eu vou ler sobre as bem-aventuranças. A gente pode ler assim separado. Mas, como sermão, quando a gente lê ele inteiro, a gente vê que é uma sequência, né? Uma coisa vai levando a outra, culminando então com esse mandamento de que nós precisamos ser perfeitos, como é perfeito Jesus Cristo e o Pai Celestial. Mas vamos então começar nosso estudo. Eu gosto desse comecinho porque ele já fala sobre nós. Então, ele diz assim, lá no finalzinho do 1, no 12:1: bem-aventurado sois se crerdes em mim e fordes batizado, depois de me haverdes visto e de saberdes que eu sou. E outros, sim, mais bem-aventurados são os que acreditarem em vossas palavras, né? Porque testificareis que me vistes. Então, mais bem-aventurados são aqueles que vão acreditar naquilo que eles falaram, que não viram o Salvador, mas acreditam naquilo que eles estão dizendo.
somos nós, mais bem-aventurados aqueles que crerem, sem ter visto, né? Então, nós somos muito bem-aventurados, né? Por conta disso. Aí ele começa, então, as bem-aventuranças. E ele vai começar ali no 3. Sim, bem-aventurados são os pobres em espírito. Aí ele vai adicionar uma coisa que não está lá em Mateus, que ele fala que vem a mim, porque deles é o reino dos céus. O que é um pobre de espírito? É aquele que reconhece a necessidade do Salvador, né? A minha dependência do Salvador. Esse é o pobre de espírito. É aquele que sabe que precisa do Senhor em todas as coisas. Então, aquele pobre de espírito, aquele que reconhece a necessidade dele, vai em busca do Salvador. Então, deles é o reino dos céus. Aí ele vai falando dos bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Ele vai falar ali no 6, ó, bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão. Fome e sede de retidão. No Novo Testamento ele fala, porque serão fartos. Aqueles falam vão ser fartos do quê? Porque serão fartos, serão cheios do Espírito Santo. Então aqui ele fala, ele continua, né? Então, aqueles que têm sede e fome de justiça vão ser abençoados com uma grande porção do Espírito Santo. Aí ele vai falando de coisas que nós precisamos ter no nosso coração. Que nós precisamos ser misericordiosos, precisamos ser pacificadores, nós precisamos ser puros de coração. E vivendo num mundo, né, numa comunidade, né, com pessoas em volta que pensam diferente, que agem diferente, esses três, ser misericordioso, puro de coração e pacificador, são três coisas que são colocadas à prova o tempo todo, né? É difícil muitas vezes você ser misericordioso quando você é ofendido, você ser pacificador no meio de uma confusão, né? Ou ser puro de coração quando você está sendo bombardeado com tanta coisa ruim, mas isso é posto à prova o tempo todo. E o Senhor diz que nós precisamos ser assim, né? E Ele dá todas as vezes. O que nós vamos receber se nós formos misericordiosos, se nós formos puros de coração, se nós formos pacificadores? E aí Ele diz assim, se vocês fizeram tudo isso, né, me seguindo, fizerem tudo isso, certamente vocês vão ser perseguidos, né? Vocês são perseguidos, se não fisicamente, mas emocionalmente, ou alguém vai te ofender, vocês vão ser perseguidos por acreditar em mim e fazerem essas coisas. Mas então ele continua, sabendo disso, ele fala lá no 10, bem-aventurados são todos os que sofrem perseguição por amor ao meu nome, porque deles é o reino dos céus. Então, se os homens te injuriarem, te magoarem, te ofenderem, ele fala assim, grande será a vossa recompensa no céu, né? Se vocês forem perseguidos por causa do amor que vocês têm ao meu nome. Então aí eu até anotei, como é que é o meu relacionamento com o Salvador? Né? Em que ponto eu estou, assim, de disposição de sofrer por Ele, por amor ao nome dEle, né? Quanto eu estou pronta para aguentar, ou ser perseguida, ou ser injuriada, ou ser ofendida por acreditar naquilo que o Senhor ensina e por segui-lo, né? Então, essas são as bem-aventuranças que ele dá. E ele termina com isso, grande será sua recompensa. Então, ele termina isso aqui, aí ele fala, bom, sabendo disso, o que vocês precisam fazer com isso? Então, agora vocês sabem tudo que vocês têm que fazer. Vão fazer o quê? Vocês precisam ser o sal da terra. Então, qual era a função do sal na antiguidade? A função do sal era preservar, né? Era conservar o alimento, não deixar que o alimento se estragasse, apodrecesse. Então, era uma maneira de conservar. Nós, como sal da terra, precisamos conservar e preservar o quê? Então, nós temos que conservar e preservar os ensinamentos do Salvador. Nós somos aqueles que precisamos conservar, preservar os convênios que o Senhor faz
com a casa de Israel, da qual nós fazemos parte. Né? Nós somos o sal, aquele sal que vai conservar esses valores que o Senhor ensina. Então daí ele fala, então se você não for sal da terra, não adianta, vai ter que jogar fora, né? Não serve para nada, não. Você conhece as coisas, vai e faz, seja o sal da terra. Aí ele fala sobre a luz, além do sal da terra, você precisa ser uma luz para o mundo. Aí ele diz ali, ó, faz a sua luz brilhar. Ele fala que eu sou a luz. Então, o que nós somos, então? Nós somos aqueles que vão refletir essa luz que é o Salvador. E ele fala, não adianta esconder a luz, você tem que pôr a luz num lugar que ela brilhe, num lugar alto. E ele fala assim, a gente não pode esconder uma cidade que está na montanha, né? E as cidades que eram construídas na montanha, por proteção. Então, as cidades na Idade Média, principalmente, né? Mesmo na época do Salvador, elas eram construídas em cima da montanha, porque ali elas ficavam protegidas. E é isso que o Senhor quer, Ele quer que a nossa luz brilhe, né? Ali em cima da montanha, no lugar que Ele vai nos deixar protegidos para que a gente possa espalhar essa luz brilhante. Então, a nós é concedido, ele fala, eu concedo a vocês, eu deixo que vocês reflitam essa luz que eu sou a luz do mundo, mas eu concedo a vocês serem a luz do mundo, deixar sua luz brilhar, né? E agora, então, desculpa, ele vem erguendo a barra. Então, aqui, até agora, a lei de Moisés pôs aqui, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Agora o Senhor vai aumentar, vai subir o nível. Então, ele começa ali falando de um mandamento que todos vocês conheciam. Não matarás, você não pode matar, né? Mas ele fala assim, mas não é só isso. Tá? Vocês já ouviram que não é para matar. Mas se você sentir raiva, né? Se você sentir cólera, ficar encolerizado com as outras pessoas, você já está em pecado. Né? Ele não acabou de falar ali nas bem-aventuranças que a gente tinha que ser pacificador? E ele está dando continuidade. Como é que eu posso ser pacificador? O ser pacificador faz parte disso. Então, a partir do momento que eu me encolerizo, que eu fico com raiva de alguém, né, eu estou quebrando esse mandamento, que não é só não matar, né? O Senhor foi além disso. Então, depois ele continua mais alguns, aí ele fala sobre o adultério. Então ele diz assim, olha, vocês ouviram que não é para adulterar, mas eu vou além, é mais do que isso. Então ele fala, se você olhar para uma pessoa tipo, com pensamentos impuros, não é? E deixar que esses pensamentos vão para o seu coração, você já está quebrando o mandamento. Então ele fala assim, cuidado, ele fala bem específico, cuidado com o que vai no coração. Então ele diz assim, ó, antigamente era, se a sua mão te escandaliza, corta fora. Se seu olho no direito também te escandaliza, joga fora. Ele falou assim, isso não é difícil, o difícil é o que ele está dizendo aqui. Não é jogar fora, é cuidado o tempo todo para que as coisas ruins, os pensamentos ruins, né, não desçam ao coração e achem lugar ali. Então ali é que está o perigo. Então ele fala assim, ó, eis que, no 2:29, eis que vos dou mandamento de que não deixeis que qualquer dessas coisas entre em vosso coração. Então, cuidado com o coração. Aí ele vai falando, ele fala sobre você jurar, né? Que a sua palavra deveria ser sim, sim, não, não, pronto. Há muito tempo atrás tinha aquela expressão, né? Que as coisas eram feitas no fio do bigode. Então, um fio do meu bigode é o suficiente para você saber que eu vou cumprir a minha palavra. Não precisa ir no cartório, registrar, reconhecer firma com testemunha e tudo para que eu cumpra a minha parte daquilo que eu estou dizendo para você que eu vou fazer. Não, a sua palavra deveria ser o suficiente. Sim, não e pronto, né? Infelizmente, hoje, mesmo com assinatura, com firma, testemunha, as pessoas ainda acabam não cumprindo a parte delas, aquilo que elas prometem para você. Então, é o que ele está dizendo. A gente tem que ser sim, sim, não, não.
Vou contar rapidinho uma experiência que eu tive há anos atrás. Muitos aqui já que estão ouvindo o vídeo já me ouviram contar essa história. Mas há muitos anos, meu marido teve a oportunidade de estudar fora. Então ele foi e antes para preparar as coisas. E eu e minha filha ficamos aqui, ela era pequenininha. Aí chegou a hora de ir embora e ele não me mandou um documento que provava por que o meu visto era aquele visto de acompanhante de estudante. E eu precisava daquele documento. Eu não sabia que eu precisava e ele também não sabia que tinha que me mandar. Aí eu cheguei no aeroporto sem o documento, sem falar a língua. A pessoa que me atendeu chamou alguém que falava espanhol para ver se a gente conseguia se comunicar e me perguntando do tal do documento, só documento, e eu ficando nervosa porque eu não sabia o que era. E aí um deles perguntou, para onde a senhora vai? Aí eu falei, eu tô indo para Provo, tá, né, tal. Aí eles pararam um pouquinho, daqui a pouco um deles perguntou para mim, a senhora é mormon? E eu falei, sim, eu sou mormon. Aí eles conversaram um pouquinho e falou para mim, tá bom, pode entrar. Aí carimbou e nós entramos sem o documento. Eu não sei que membro da igreja que aquela pessoa conhecia, né? Mas eu agradeci ao Senhor por ele ter conhecido um membro da igreja que era tão honesto, que ele deduziu que se aquela pessoa era honesta, os outros membros da igreja deveriam ser tão honestos quanto ela. Então, até hoje, eu não sei quem foi, o Senhor sabe, e eu espero que o Senhor tenha abençoado muito essa pessoa, com o exemplo que ela deu, né? Então, esse é o fio do bigode, esse é o sim, sim, não, não. Então, provavelmente uma pessoa que deve ter lidado com ele em alguma situação e ele viu que ela não mentia, que ela não era capaz de mentir, de enganar, né? E é isso que o Senhor está dizendo aqui, né? Que nós temos que ser esse tipo de pessoa. Ah, você conhece tal pessoa que é da sua igreja? Ah, então você deve ser muito bom, porque ela é uma pessoa maravilhosa, né? Porque cumpre isso que o Senhor está dizendo. Bom, continuando. Então, não jurar, né? Não jurar. Sua palavra deve bastar. Aí ele continua aqui, falando que nós temos que amar os nossos inimigos. Essa parte, olha como tudo vai levando à perfeição, né? Se a gente for capaz de fazer todas essas coisas, nós vamos estar muito perto de ser como o Salvador, né? De você amar seu inimigo, orar pelo seu inimigo, né? Bem dizer o seu inimigo. Então ele vai dando essa trilha, subindo a barra do que é viver o Evangelho de Jesus Cristo. E termina então com o 48 dizendo, portanto eu quisera que fosses. Lá ele diz, lá em Mateus ele fala, sede vós, pois, já vai direto, sede vós, pois perfeitos. Aqui ele diz, eu quisera que vocês fossem perfeitos, assim como eu, ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. E assim a gente termina o 2. É só uma coisinha, ele fala aqui também de você dar outra face, quando te ofendem, bate numa face e dá outra face, que também entra naquela parte do pacificador, né? E toda vez que eu leio, eu falo assim, mas como assim? Bate aqui, ó, tu pode bater. Na verdade não é assim, é aquela coisa de que tá, deu essa face, sai, né? Não dá mais chance para a coisa crescer e aumentar, né? Então, eu acho que esse dar outra face é mais ou menos para a discussão onde está, né? Não deixa ir para frente. Muito bem, vamos continuar aqui. Ele fala de... é maravilhoso, né? Anda a segunda milha. Se alguém pedir para você dar uma milha, anda duas. Se alguém pedir sua túnica, dá a túnica e dá a capa. É perfeito. É o mapa da perfeição. Esse capítulo 12 de Terceira DF e o 5 de Mateus. Então, deixa eu ver onde é que eu tô aqui agora. Vamos lá para o capítulo 13 agora. Então, no capítulo 13, ele fala muito sobre cuidado com ele. Então, isso aqui entra naquela parte do orgulho, né? A gente tem que ajudar, a gente tem que dar, ele fala sobre dar esmolas, né? Ajudar os necessitados, mas sem alarde. Então, sem aquela, eu quero o reconhecimento do mundo pelas coisas tão boas que eu faço. Já recebeu o galardão.
E a promessa do Senhor para aqueles que fazem sem alarde, sem querer a glória dos homens, é tão linda. Ele fala assim lá no 4, para que tuas esmolas sejam dadas em segredo, e teu Pai que vem em segredo recompensar-te-á abertamente. E o Senhor é muito generoso nas bênçãos, né? Então, para que fazer alarde? O Senhor está vendo. Assim como aquela pessoa lá do aeroporto lá. O Senhor sabia que ela tinha feito alguma coisa. E eu tenho certeza que ela foi recompensada pela honestidade dela, né? Então, por ter sempre mantido a palavra dela. O Senhor aqui, então, vai ensinar como a gente ora, vai ensinar os nefitas como orar e falando que cuidado com as suas repetições, né? Vãs repetições são aquelas orações que a gente faz da boca para fora, né? Quando, ai, tô tão cansada, minha oração vai ser aquela rapidinha, assim, olha, isso, amém, pronto. Aquela coisa repetida que não vai de dentro do coração. E a oração deve ser uma conversa com o Senhor, né? Entre nós e o Senhor, como Enos fez, né? Com a sua alma faminta para poder se dirigir ao Senhor, né? Então eu fico pensando, né? Toda noite eu oro, todo dia quando acordo eu oro, para que o Senhor proteja a minha família, os amigos, né? Abençoe os países, uma cura para esse Covid, todas essas coisas. E muitas vezes, quase todo dia eu oro pelas mesmas coisas que eu estou precisando, né? Mas se eu oro de coração, é aquilo que eu estou precisando que o Senhor me dê. Não vejo isso como vã repetição. Né? Se é da sua alma, do seu coração, eu orar para proteção para minha família, como a alma disse, ora pelos seus rebanhos, ora de dia, ora de tarde, ora de noite, ora... o Senhor sabe que é do coração. Então, só não pode ser aquela oração no automático. Ah, eu vou só para cumprir protocolo, fazer minha oração, porque tem que fazer oração antes de dormir, então deixa eu fazer minha oração. Não, tem que ser de coração, né? Então ele ensina aqui os nefitas, né? Os moldes da oração. Ele fala sobre o jejum, né? Ligando aquele da esmola, já que quando você dá uma esmola, ajuda o próximo, não é para você fazer alarde, a mesma coisa acontece aqui com o jejum. Então, as pessoas não têm que ficar sabendo que você jejuou, não é para ficar com aquela cara de fome. Ai, que fome. Não, nossa, porque você está falando, porque eu estou fazendo jejum. Ai, eu sou maravilhosa, eu faço jejum. Mas olha a minha cara de penitência, de fome. Não, as pessoas não precisam saber, né? Não precisam saber. Os oramitas adoravam fazer isso, né? Orar no púlpito, para todo mundo ver aquela coisa maravilhosa. E é aquela coisa, faz em segredo e o Senhor vai te abençoar. Bom, ele vai continuando, tá vendo? Dá pra ver que tem uma sequência, né? Ele vai seguindo tudo. Aí ele fala, eu adoro essa parte aqui, ó. É, 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 onde estiver o vosso tesouro, cuidado onde vai juntar seu tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aí ele fala, a luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos são bons, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, pois, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, onde estão os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Né? Onde está o marco? Para onde meus olhos estão se dirigindo? E aí ele fala sobre servir a dois senhores, aí ele para um pouco e volta para os discípulos. Agora ele vai falar especialmente para os 12 que ele escolheu, que são aqueles que vão servir uma missão, que vão, depois que o Senhor for embora, que vão cuidar daquele povo, ensinar, batizar, ministrar, organizar a igreja. Essa vai ser a função deles. Então o Senhor agora vai falar especificamente para eles, que é aquela parte tão linda de Mateus que ele repete aqui, né? Olhai os lírios do campo, não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer. O Senhor sabe de tudo que vocês precisam, né? Então não se preocupem com essas coisas. Olha os lírios do campo, né? O Senhor, eles não trabalham nem fio e eles estão sempre tão lindos. O Senhor cuida do lírio do campo, cuida das aves do céu. Não vai cuidar de vocês? É claro que vai cuidar de vocês.
Aí ele diz assim, ó, lá no 32, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, para aqueles homens queriam servi-lo, né, até o fim dos dias deles, 24 horas cuidando, o Salvador fala, então não se preocupem, isso que vocês vão fazer, mas o Senhor vai cuidar de todas as necessidades de vocês. E no 33, buscai primeiro o reino de Deus e sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã cuida do dia de amanhã. Deixa que o Senhor vai cuidar de vocês. Então ele volta agora para falar para a multidão, né? Cuidado com o julgamento. E é interessante, se a gente dividir assim, esses 3 capítulos de Terceiro Néfio, 12, 13, 14, é mais ou menos assim, ó. O 12, como é que você consegue a perfeição? No 13, como é que você conseguiu essa perfeição? O que você fez? Né? O que motivou você a conseguir essa perfeição? E agora o 14 é não julga aqueles que ainda estão lá tentando no 12 ser perfeitos. Né? Cada um tem o seu tempo, o seu nível. Não julgue. Então, ele vem falando sobre cuidado com julgar. Assim como você julga, você vai ser julgado. Então, ele diz assim, ó, por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, mas não atentas para a trave que está no seu olho? Né? A gente fica apontando os outros, né? É muito comum, né? Isso aí todo mundo conhece. Você aponta um dedo para alguém, tem um monte apontados de volta para você. O presidente Uchtdorf, em 2012, deu um discurso perfeito. E ele falou o seguinte, não me julgues porque o meu pecado é diferente do seu. Né? Então, todo mundo é pecado, todo mundo é imperfeito. Não é para julgar. E aí ele está dizendo aqui também que, além de não julgar, deixa eu só pegar minha outra palavra aqui, minha outra folha. Ele diz assim que cuidado com isso é hipocrisia. Né? Cuidado com essa hipocrisia de julgar os outros e esquecer de se olhar. E ele diz assim, orem sempre, o Senhor vai sempre responder. Então ele fala ali, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e ser-vos-á aberto. Todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate será aberto. Então, o Senhor sempre responde. Muitas vezes ele não responde como a gente gostaria que a resposta fosse. Às vezes a gente vai fazer uma oração já querendo os moldes de como o Senhor vai responder. E muitas vezes ele responde diferente daquilo que a gente está pedindo. Mas temos que confiar que a maneira como ele responde é a melhor para nós, mesmo que para a gente ache, não, eu queria daquele jeito lá como eu pedi, não é dessa forma, né? Mas o Senhor sempre responde. E sempre responde para o nosso bem. E ele explica aqui por quê. Ele fala assim, como é que eu posso saber que o Senhor está me dando aquilo que é o melhor para mim? Ele fala lá no 14:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós. Fazei-os também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, aí ele entra com a regra de ouro. Então, o Senhor, faça oração, peça, ele vai sempre responder. E vai sempre dar o melhor para nós, né? E vocês vão fazer a mesma coisa com as pessoas. A regra de ouro, faça para os outros o que você quer que façam para você. Então, ele fala de quão apertada é a porta, né, que conduz à vida eterna. Mas a gente tem que entrar por ela. Cuidado com os lobos que ficam tentando nos desviar. E aí uma escritura que sempre me deixa preocupada é ali no 21, 22 e 23 do 14, que ele fala que primeiro ele começa com pelos seus frutos os conhecereis. Adoro essa escritura, que ela é real. Então, olha os frutos. Os frutos mostram que tipo de pessoa nós somos, né? Mas aí ele diz assim, ó, que nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí vem o que me deixa assim, ai, tensa, ai, será que... Né? Mas, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E ele lhes dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então isso aqui tem tudo a ver com o coração. Onde está o teu tesouro? Está ali o teu coração. Quando a gente faz as coisas, tem que ser colocado o coração nas coisas que a gente faz. Né? Não é só fazer para mostrar que eu faço, querer aquela glória que o Senhor falou um pouco mais para trás. Mas é fazer como o coração, com real intenção de que ajudar as pessoas, ajudar o reino de Deus. Né? Então isso a gente terminou 14 aqui, que é esse mapa de como é que eu posso ser mais semelhante ao Salvador. Então agora ele vai explicar para eles sobre o cumprimento da lei de Moisés, que estava todo mundo assim, quando ele chegou foi a primeira coisa que ele falou, agora não vai precisar mais fazer, oferecer sacrifício de sangue, holocausto, agora eu quero outro sacrifício de vocês, quero um sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito, porque a lei de Moisés foi cumprida. O que é a lei de Moisés? Por que foi dada a lei de Moisés? A lei de Moisés foi dada para preparar as pessoas para receber o Salvador. Agora o Salvador já veio. Então, cumpriu a lei. Ele fala aqui que nem todos os convênios foram cumpridos. A lei de Moisés foi. Tem convênios que ainda não, mas ele fala, a lei de Moisés foi cumprida. Então, agora, o Senhor traz a lei do evangelho dele, que é a lei que vai nos preparar para o quê? Para voltarmos ao Pai Celestial. Então, a lei que era para esperar o Salvador chegar, cumpriu, e agora a lei dele é para nosso retorno ao Pai Celestial. Então, ele fala aqui, eu sou aquele que deu a lei, né? E eu sou aquele que fez convênio com o meu povo. Portanto, a lei se cumpre em mim, porque eu vim para cumprir a lei. Consequentemente, ela tem um fim. Aí ele fala, eu não vim destruir profetas, nada. Os profetas profetizaram sobre mim, né? Não foi isso que eu vim fazer. Ele fala assim que, eis que o convênio que fiz com o meu povo ainda não se cumpriu completamente, mas a lei que foi dada a Moisés tem o seu termo em mim. Então, a partir do momento que o Senhor fez os grandes sacrifícios por nós, a lei de Moisés foi cumprida. Aí ele diz assim, lá no 9, eis que eu sou a lei e a luz. Confiai em mim, acreditai em mim, confie em mim. É isso que vocês têm que fazer agora, né? E aquele que perseverar até o fim, darei a vida eterna. E lá no 10, eis que vos dei os mandamentos, portanto guardai meus mandamentos. E esta é a lei e os profetas, porque eles em verdade testificaram de mim. Então ele fala, a lei se cumpriu, eu não vim aqui para destruir profetas, nada. Eu só vim aqui para cumprir a lei de Moisés e tudo aquilo que os profetas falaram que ia ser cumprido, porque eu fiz a lei. Sou eu a lei. Eu vim dar um término nisso. Agora eu dou esses mandamentos todos para vocês cumprirem. E aí, então, ele começa a falar daquelas outras ovelhas. Então, ele diz assim, olha, quando eu estava lá em Jerusalém, eu falei para eles, eu dei uma dica de que vocês estavam aqui nas Américas, que tinha um povo aqui. Né? Eu falei para eles, olha, tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e eu vou visitá-las. Né? Mas eles não entenderam. Então, pronto, ficou por isso mesmo. Né? Mas ele diz assim que, ó, mas em verdade eu vos digo, lá no 19... que o Pai me ordenou, e eu vos digo que fostes separados deles, em virtude da iniquidade deles. Portanto, é por causa da iniquidade deles que eles não sabem de vocês. Então, a iniquidade, ela traz a ignorância. Tá vendo? Como eles não sabiam por causa da iniquidade deles. Leí foi separado deles. E eles, então, por causa da iniquidade, não ficaram sabendo do povo que estava aqui. Mas o que ele fala isso? Vocês são essas ovelhas desse outro aprisco. Então, eu tinha um aprisco lá em Jerusalém, eu tenho esse aprisco aqui. E um dia vai tudo se tornar um
um pastor e um rebanho. Tudo, um pastor e um rebanho. Então ele falou, então eu vou falar mais uma coisa para vocês. Lá no 16, que ele vai falar sobre essas outras ovelhas que também não estavam nem em Jerusalém, nem aqui, ó, lá no 1. Em verdade vos digo que tenho outras ovelhas, que não são nem desta terra, nem da terra de Jerusalém, nem de qualquer das partes daquela terra circunvizinha, onde estive exercendo o meu ministério. Porque a esses a quem me refiro, ainda não ouviram minha voz, nem a eles me manifestei pessoalmente em qualquer tempo, mas recebi mandamento do Pai de ir a eles, para que eles ouçam e a minha voz e sejam contados com as minhas ovelhas, para que haja um rebanho e um pastor. Portanto, a eles me manifestarei. E a gente um dia vai ter essa oportunidade de ler essas coisas, de ler essa visita do Salvador a essas outras ovelhas que não estavam nem em Jerusalém nem aqui nas Américas e que mantiveram registros contando da experiência que eles tiveram da visita do Salvador, né? E aí ele fala aqui no 12 que vocês têm que escrever essas coisas, porque se por um acaso o meu povo lá de Jerusalém, os judeus não acreditarem nessas coisas que estão sendo escritas, né? Um dia, através dos gentios, eles vão saber disso, né? Vão saber que eu estive aqui, vão saber desse outro rebanho que também é meu, né? Do qual eu sou pastor. Aí lá no 5, no 16:5, então os reunirei das quatro partes da terra, e então cumprirei o convênio que o Pai fez com todo o povo da casa de Israel. Então esse é o convênio que ele fala, não foi tudo cumprido, porque eu ainda preciso reunir todos eles sob a direção de um pastor. Então todos esses rebanhos, o presidente Nelson falou isso, né, numa dessas últimas conferências, que a maior missão, falou mais para a juventude, né, maior missão, a coisa mais importante que vocês têm que fazer agora é coligar Israel. Esse trabalho de tornar tudo um só rebanho, para que o pastor, o bom pastor, cuide, né, de todas as ovelhas dele. Aí ele fala dos gentios. Então a gente tem 3 grupos aqui. A gente tem os judeus, né, o povo do convênio do Senhor, os judeus. Aí a gente tem aqui a casa de Israel que foi dispersa, da qual Leí, né, é parte. Leí foi um desse que o Senhor dispersou, trouxe para cá. E nós temos os gentios. Então, o que ele está fazendo? Ele pegou os gentios e pôs uma posição mais alta. Por causa da iniquidade da casa de Israel, os gentios vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. E através dos gentios vai acontecer a coligação de Israel. Porque os gentios, a partir do momento que fazem convênio com o Senhor, eles se tornam membros da casa de Israel e ajudam nessa coligação. E ele está falando justamente disso, dessa missão de coligar Israel, que foi dada aos gentios por causa da incredulidade da casa de Israel. Aí ele fala assim, mas se chegar a hora que os gentios, né, que os gentios entrarem em iniquidade, caírem em iniquidade, aí volta, vai fazer o reverso de novo. Os judeus, né, a casa de Israel vai voltar a ser o responsável por espalhar o evangelho, né? Aí ele fala assim que, ó, lá no 9, e por causa da misericórdia do Pai para com os gentios e também dos julgamentos do Pai sobre o povo, que é da casa de Israel, é verdade, vos digo, que eu fiz com que meu povo, que é da casa de Israel, fosse ferido e afligido e morto, expulso do meio deles. Então o Senhor permitiu por causa da incredulidade e deu aos gentios a responsabilidade de trazer esse povo de volta. Mas ele fala assim, se os gentios se arrepender, se os gentios se voltarem, né, se encherem de orgulho e tudo, então volta, vai ter o inverso. Mas ele fala o seguinte no 13, mas se os gentios se arrependerem e voltarem a mim, diz o Pai, eis que serão contados com os de meu povo, ó casa de Israel.
Então, nós, como não membros da Casa de Israel, agora somos Casa de Israel, por conta do Evangelho. Né? Então, quando nós nos batizamos, nós fazemos parte dessa coligação de Israel. Né? Nós fazemos parte da Casa de Israel, com todas as bênçãos que a Casa de Israel recebeu. Nós temos esse direito, né, por conta dos convênios que a gente faz e tudo. E como parte dessa Casa de Israel, responsáveis pela coligação de Israel nos últimos dias, nós não podemos deixar que o nosso sal perca o sabor, né? Nós precisamos ser aqueles que são o sal da terra, que conservam os convênios, que guardam os convênios, que espalham as boas novas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele termina com as palavras de Isaías, dizendo: e então serão cumpridas as palavras do profeta Isaías, que diz: tuas sentinelas alçarão a voz, juntamente cantarão, porque verão olho a olho quando o Senhor fizer com que Sião volte. Então, o Senhor vai se tornar o pastor, o único pastor, com todo o seu rebanho, dos 4 cantos da terra, juntos, né? Por conta da pregação do Evangelho que está acontecendo por aqueles gentios que se tornam parte da Casa de Israel por causa do convênio batismal que nós fazemos, né? Então é mais ou menos isso. Então a gente tem algumas semanas aí para estudar os ensinamentos do Salvador, e a gente vai ver que muitos ensinamentos que ele vai dar, eles fazem referência ao que ele ensinou em 3º Nef 12, que é esse caminho, a busca pela perfeição, né? Boa semana. Essa semana a gente tem conferência geral, tá todo mundo muito ansioso, esperando, né, para ouvir as palavras dos profetas e líderes da igreja, né? Então que o Senhor nos ajude a estarmos com nossos corações abertos para ouvir a vontade dele através das palavras que vão ser ditas nessa conferência. Boa semana para todo mundo. Obrigada e até mais. Tchau.